bem, meu irmão. Então, o roteiro aí de hoje, pode ir clicando aí. Nós vimos alguma coisa disso no sábado passado, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Né? Pode mais para lá um pouquinho, por favor. A grande meretriz, a queda dessa meretriz, e o chamado Armagedon, que é no final desse ciclo de hoje. Né? Tá certo? Esse ciclo que trabalha o quê? 6, 7 capítulos. Tá certo? Continue. Antes da gente falar alguma coisa, eu gostaria que a gente desse uma olhada, meus irmãos. Vocês vissem com atenção esse videozinho aí. 2 minutinhos só de vídeo. 666. O número da besta. Se a besta se refere ao imperador, então o que João quis dizer com esse número? O mundo antigo adorava quebra-cabeças. Um truque comum era usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, cada letra possuía um número correspondente. Então, se somássemos os valores de todas as letras do nome, obtínhamos um código numérico. Aqui temos um bom exemplo. Ana, escrito em letras maiúsculas gregas que equivalem às nossas. O número A, alfa, é 1, e o número N é 50. Então, um pouco de aritmética simples. E temos 102, que é o número do nome Ana. Existem grafites antigos que sugerem que essa brincadeira tinha um propósito basicamente frívolo. Há um exemplo bem interessante achado numa parede de Pompeia que dizia: amo a garota cujo número é 545. Ela sabia que seu número era 545. Outros talvez precisassem fazer alguns cálculos para descobrir quem era ela. Mas para João essa brincadeira é séria. Ele nos dá o quebra-cabeça ao contrário. Ele dá o número e convida seus seguidores a descobrir o nome. Ele escreve no Apocalipse: aquele que tem discernimento vai calcular o número da besta, pois é um número humano. Seu número é 666. Para os historiadores, a resposta parece óbvia. A melhor explicação é que João está pensando no imperador Nero. Aí é para mostrar como que na antiguidade, não é? Essa numerologia ela existia. As pessoas tinham nomes associados a números. Isso porque nós ficamos no último sábado, em Apocalipse capítulo 13, que vai falar justamente sobre o número desse animal, não é? Visto por João, que é um número de homem, ele diz. E esse número é 666. Né? Para que a gente entenda melhor isso, a gente tem que observar o que foi dito, não é? Na língua em que foi dito, ou seja, o alfabeto grego. Né? Coloca aí. Aqui é o alfabeto grego, de alfa a ômega. Não é? E no alfabeto grego, as letras também equivalem a números. Tá certo? Então, alfa equivale a 1, beta a 2, gama a 3, delta a 4, e assim sucessivamente. Então, essas três letras que vão formar o 666 são essas daí. Aqui está Xi, mas se pronuncia Irsh. Irsh, Xi e estigma, 666. Tá certo? O XES, né? Algumas manuscritos aparece XES, mas não é S, é S, é Irsh,
estigma, tá certo? Essa grafia aqui é o que aparece no original. E como é que está no original? Vamos olhar a tradução aí, abre a sua Bíblia. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta, um animal, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você já viu comigo no sábado passado que o dragão representa Satanás. Né? O dragão vermelho, que deu à besta essa autoridade. É esse animal, né? Essa autoridade. Ele está vendo um animal, viu, meu irmão? É uma representação simbólica. Ele está vendo um animal que está sendo representado, né? Ou seja, melhor, que está representando alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda. Ele não disse no Apocalipse ainda o que é. Ele só diz que viam emergir do mar um animal que tinha 7 cabeças, 10 chifres, né? Era os pés de leopardo, ou melhor, semelhante ao leopardo, os pés de urso e a boca de leão. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 3 anos e meio, 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Lembrando a você que essa construção aí não se lê assim, não é? Como é que lê essa construção final aí? Diz assim: os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Tá certo? Então a tradução na língua portuguesa errou aí. E nós encontramos um paralelo desse em Apocalipse 17, não é? Abra lá rapidamente. Apocalipse 17, versículo 8. Como é que diz Apocalipse 17, 8? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Ou seja, essa é a construção correta. A construção do Apocalipse 13 dá margem para que nós pensemos o quê? Que Cristo, ou Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Na verdade, ele está falando aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Está sendo dito isso. Ok? 13, 15, diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vejam só, isso não pode ter acontecido no passado. Não há nenhum relato de que no passado qualquer imperador que fosse colocou uma marca na mão direita ou na testa das pessoas para que elas só comprassem ou vendessem, mostrando aquela marca. Então, a visão que diz, a perspectiva, a linha que diz que o Apocalipse é uma coisa para o passado, ou seja, para os dias de João, tá certo? Fecha os olhos para uma série de coisas. Uma delas é essa. Nunca houve um imperador romano com essas pretensões. Nunca houve um imperador romano que construísse uma imagem, né, e fizesse a imagem falar. Então,
observe, é uma incoerência dizer que isso aqui é para os dias de João. Porque nunca se ouviu falar disso, nos dias de João. Tá certo? Está falando, então, para um tempo que viria. Não um tempo que passou, mas um tempo que viria. E nós não sabemos que tempo é esse, não é? Acreditamos que algumas coisas do Apocalipse ainda não aconteceram, estão para acontecer. Então, isso é uma delas. Amém, meus irmãos? Estão acompanhando aí? Versículo 18 diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Esse número é, o que a gente já disse aí, quanto é? 666. Lembrando que tem uma teoria, né, ou uma interpretação que diz que não é para calcular o número da besta. Não é para perder tempo com isso, como se fosse perda de tempo. Só que a Bíblia diz o contrário, olha só. Aquele que tem entendimento, calcule. Tá certo? A Bíblia lança um desafio, a Escritura lança um desafio. Não é para não pensar sobre isso, é o contrário. É justamente para pensar sobre isso. Não é para negligenciar isso, esquecer, isso aí é coisa que reservada a Deus. Não é. Se fosse reservada a Deus, não estaria escrito dessa maneira. Então, o cristão tem que ganhar tempo, não perder tempo, ganhar tempo investigando esses assuntos. Não é perda de tempo. Tá certo? Então, essa linha que diz que não é para pensar sobre isso, o Apocalipse é uma coisa que não é para pensar sobre isso. Não está lendo direito a Bíblia. É o contrário, é justamente o contrário. Tá certo? Então, voltando aqui. A tradição cristã posterior, para que nós entendamos, como eu falei no primeiro encontro da gente, a importância dos números. Né? O número 1, para a tradição cristã posterior, o número 1 simboliza Deus. Os pais latinos, tá certo? Por que pais latinos? Porque foram pensadores, teólogos de língua latina. Né? Logo depois dos apóstolos, pais latinos. Eles atribuíam um a Deus. Não é? Por quê? Porque Deus é uno e absolutamente simples. Então, é uma relação que a igreja fez desde o início. O um com Deus. Né? O número 2. Na tradição cristã posterior, o número 2 representaria a criatura de uma maneira geral. Né? Que é composta de ato e potência. Esses são termos da filosofia. Ato e potência. Ato é o que a pessoa é na hora, é o que você é agora. Potência é o que você pode ser. Por exemplo, uma árvore, a árvore que criou esse púlpito aqui, olha, a árvore, vamos imaginar uma árvore aqui. A árvore aqui é árvore em ato, mas ela tem a potencialidade de ser um púlpito. Tanto é que foi transformada num púlpito. Ato e potência é isso, tá certo? Então, todos os seres vivos têm ato e potência. Então, ato e potência representaria a criatura, está associada com o número 2. Tá? O número 3 é uma associação espiritual. Não sei se está dando para ver, mas aqui é uma representação artística de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Né? Uma representação, claro que é uma representação artística, né? Então, veja só, 3, para a tradição cristã posterior, representa o espiritual. Também dizemos que para os cristãos representa Deus, por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? O 4, a matéria. Por que o 4 representa a matéria? Essa relação aqui você não precisa se preocupar com isso, não. Mas, por exemplo... quais são as direções? Norte, sul, leste, oeste. Quais são os elementos? Água, fogo, terra e ar. Os elementos que constituem todas as coisas. Água, isso é desde a antiguidade. Fogo, terra e ar. Quais são as direções? Norte, sul, leste, oeste. Tá certo? Então, 4 tem uma simbologia relacionada à matéria. Ok? Conforme os antigos autores, esses 4 primeiros números eram fundamentais. Por quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10.
E o número dos 10 mandamentos da lei, por exemplo? Por isso diziam, os 10 mandamentos de Deus, que é um, foram dados à criatura para que ele tenha ordem espiritual e material. Veja só, é isso aqui assim, olha. Deus, está vendo aqui? Deus, isso era uma relação que os antigos faziam. Deus, deu os 10 mandamentos à criatura, tá certo? Para que ela tivesse ordem espiritual e material. 4 mais 3 mais 2 mais 1 faz 10. Então tem que ser 10, não podia ser 11 nem 9. Tá certo? Isso é como os antigos interpretaram porque Deus deu 10 mandamentos. Deus deu os mandamentos à criatura, 2, para que ela tivesse ordem espiritual e material. Ou seja, entender essa relação que os antigos faziam com os números é fundamental para você entender o Apocalipse, porque senão não vai entender. O Apocalipse tem séries e séries de números, e esses números estão em um contexto. Repita isso comigo, diga: os números no Apocalipse estão em um contexto. Amém, minha gente? Ok? Continue. Número 6. Seria o número perfeito nas partes. Tá certo? A criação feita em 6 dias é perfeita em suas partes. Tal como o número 6. Veja só que interessante. É perfeito nas partes. Ou seja, naquilo que Deus fez, ou aquilo que Deus fez, tem a sua perfeição. Por exemplo, a gente não diz assim, o ser humano é perfeito, não é? A gente não diz assim, o ser humano é perfeito. A gente diz assim, a criação, poxa, eu vi uma imagem de um campo, que imagem perfeita. Não é? Então, é perfeita nas partes. O número 6 tem a ver com a questão da criação. Também tem a ver com o homem. Porque o homem foi criado no dia 6. No dia 6 da criação divina, do relato da criação no Gênesis, o homem foi criado. Tá certo? Agora, 6 sempre é 7 menos 1. 7 é o número da completude da obra. Quando os apóstolos perguntaram quantas vezes deviam perdoar, antes de Cristo perguntar, de dizer 70 vezes 7, Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Por que Pedro disse 7 vezes? Porque já existia no ideário judeu, no imaginário judeu, que 7 era o número que completava uma obra. Se eu perdoar 7 vezes, está bom. Aí Jesus disse: 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Então, 7 é o número que significa completude. O 7 simboliza a totalidade porque ele é composto do espiritual mais o material. 3 mais 4. Isso é no imaginário dos antigos, tá certo? Os antigos faziam essas relações. Se 3 é o espiritual e 4 é o material, água, fogo, terra e ar. Então, 7 também é o número perfeito porque é a junção do espiritual com o material. Por isso esse número cabe bem a Cristo, que contém toda a ordem divina e humana. Não é então sem razão que o Apocalipse apresenta a Cristo como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que caminha entre os 7 candelabros. A gente viu que o Apocalipse tem muito número 7. 7 candelabros, 7 estrelas, Os candelabros são as igrejas, as estrelas são os anjos das igrejas, 7 selos, que é a história da humanidade na perspectiva divina, a gente já viu isso. 7 trombetas, que são os juízos de Deus. Tem a repetição dessas trombetas, que são as 7 taças. Nós também já vimos que as 7 taças são idênticas às 7 trombetas. Tá certo? Então, é muita série de 7. E agora, mais uma série. Na verdade, o Apocalipse, meus irmãos, tem 7 séries de 7. São 7 séries de número 7. Tá certo? E essa besta que aparece com 7 cabeças é mais uma série de 7.
especulações escatológicas, né? Aí tem aquilo que o pessoal, as pessoas especulam. Os intérpretes que se aventuram a decifrar o número e o nome da besta geralmente procuram basear ou se basear em grandes personagens da história. No afã de conseguir tal intento, às vezes os pressupostos empregados forçam tais intérpretes a sair do texto bíblico, tornando suas interpretações um verdadeiro malabarismo destituído de qualquer análise contextual. É verdade, irmão. Às vezes é Bush, é não sei quem, é Bill Gates, né? É Hitler, é Napoleão, é um faraó não sei quem. É nessa tentativa de achar o anticristo. Pode ser qualquer um. Veja um exemplo aí. Por exemplo, os adventistas, né? O que é que os adventistas pensam? O Papa é o anticristo. Lutero achava isso também, viu? Que o Papa era o anticristo. Tá certo? Mas para os adventistas é o Papa. Embora não se possa achar nada de concreto nos escritos de Ellen White, né? Que é a profetisa maior do adventismo, está escrito o seguinte, olha. As profecias do Apocalipse já trazia o cálculo do número 666, aplicando-as ao Papa. Para confirmar tal fato, era preciso forjar uma ligação, né, entre o seu nome com o número 666. Porque eles afirmam que o seguinte, que os católicos, e isso é verdade mesmo, mudaram os 10 mandamentos. Né? Por exemplo, lá em Daniel 7, vai lá. Está dito isso aí. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então eles dizem que esse que vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai mudar a lei, os adventistas entendem que é o anticristo. E identificam o anticristo como o Papa. Né? Aí dá um exemplo. Como é que eles fazem essa... Como é que eles juntaram o anticristo com o Papa? Né? Para que desse 666. Assim. Aqui em latim é vicarius, isso aqui é um V, mas é um U, tá certo? Está com um V, mas é um U. Vicarius filii é filho, de Deus, Dei é Deus, tá certo? Essas letras pretas em latim não têm valor numérico. Isso aqui aqueles algarismos que chamam algarismo romano, né, meu irmão? Vocês sabem disso também de cor, né? Latino-romano, tá certo? A gente sabe que, por exemplo, V é 5, né? I é 1, C é 100, I é 1, V é 5, I é 1, L é 50, I é 1, I é 1, D é 500, mais I1, dá 666, que de acordo com os adventistas, isso era uma inscrição que o Papa tinha na sua mitra. A mitra é isso aqui, tá certo? É o chapéu do Papa. O Papa tem uma inscrição que é Filho substituto de Deus. Vicarius filii Dei. Filho substituto de Deus. Mas se usarmos isso aqui, o nome Ellen Goodwhite, usando a mesma gematria, associação das letras com o número, Ellen Goodwhite, que é a profetisa do Adventismo, vai dar 666. Tá certo? Se usarmos a mesma técnica. Então pode servir para qualquer pessoa mesmo. Certo? A associação não é para ser feita de uma maneira assim tão simples. Não é para ser feita porque observe você, né, que João estava escrevendo e seria mais fácil dizer que a besta era o imperador. Ou seria mais fácil dizer que a besta seria o que dominava o mundo? Não precisava de um enigma. Por que colocou um enigma? Só há uma resposta, meu irmão, plausível. Por que o Apocalipse tem esse enigma? Porque a resposta não era para os dias de João. O enigma é porque aquilo ali estava para o futuro, não para os dias de João. Tá certo? De outra maneira, ele colocaria de forma mais fácil. Não tem sentido colocar um enigma daquele. Para que os cristãos não soubessem, veja, não existe isso.
É como se ele fechasse a mensagem, entendendo que a mensagem não é para os seus dias. Tá certo? Porque o peso da mensagem do Apocalipse, o peso da mensagem é para o fim do tempo, dos tempos. Próximo. Isso daqui é para mostrar que a ideia não está somente em Apocalipse. Veja, Apocalipse 13 é o texto que a gente está investigando agora. Tá certo? Mas a ideia já existia antes do Apocalipse. A ideia de um homem da iniquidade, ou de um sistema de iniquidade, já existia antes do Apocalipse. Tá certo? O exemplo disso é 2 aos Tessalonicenses de 1:9. Abra sua Bíblia lá em 2 aos Tessalonicenses de 1:9. 2 de 1:9, né? Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, Paulo disse, diga aí, Paulo disse, para nós não sermos inconstantes mentalmente. Mas é o que mais o crente é hoje, né, irmão? Nós somos pessoas extremamente voláteis e volúveis, em todos os aspectos. Se tem uma coisa que arrebata a igreja, é o vento de doutrina. Não é? Por exemplo, nós somos uma igreja tipicamente pós-moderna. Nós, hoje, que eu estou falando aqui não é IEFCA, não, estou falando da igreja, no geral. Que é a igreja do sentir, que é o povo do sentir. Ninguém quer saber mais de entender nada, a gente quer sentir. Se não sentiu, está ruim. Se sentiu, está bom. Tanto é que quando você sai de um culto, se você chorou, e como é que foi o culto? O culto foi uma benção. 2 dias depois, você não consegue nem se lembrar qual foi o texto que o pregador leu. Como é que esse culto foi uma benção, meu irmão? Porque nós estamos na era do sentir, na era do chororô, na era do espernear, na era do movimento, na era em que as pessoas querem resolver seus problemas. Observe que nós não temos zelo doutrinário nenhum, zero. O zelo doutrinário não existe na igreja, não existe. O zelo doutrinário não existe. Existe um zelo pelas tradições dos homens, né? Um zelo pela tradição, mas um zelo doutrinário é muito difícil, é muito raro. Tá certo? Isso precisa mudar, viu? Porque é o nosso calcanhar de Aquiles. É onde o inimigo ataca, meu irmão. É no desconhecimento. Certa vez o profeta Oséias disse: meu povo perece porque lhe falta zelo, não é? Não é isso? Meu povo perece porque lhe falta movimento. Foi isso? Meu povo perece porque não conhece. É isso que está lá. Isso não é só lá, não, viu? Está lá repetido em vários outros textos da Bíblia. Então ele está escrevendo que não era para sair facilmente daquilo que eles haviam aprendido. E ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. É claro que vai vir a apostasia primeiro, porque né, apostasia significa sair da fé. Isso é apostasia. Tá certo? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha, eu quero que você grave essa segunda parte aí, olha. O qual se opõe ou se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Todas as religiões serão abolidas. É isso que ele está dizendo aí. Qualquer objeto de culto, ele vai se levantar contra. Veja. É uma abolição da religião. Tá certo? Ostentando-se, continue aí, como é que diz aí? Depois do versículo 4, ostentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, veja que já é uma profecia em Tessalonicenses, que é o segundo livro do Novo Testamento, segundo aos Tessalonicenses,
É um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Talvez o segundo a ter sido escrito. Primeiro foi primeiro aos Tessalonicenses. Segundo foi segundo aos Tessalonicenses. Os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. Já falava do Apocalipse. E o último livro também, que é o livro do Apocalipse. Então nós temos aí Apocalipse 13, que é o que a gente já viu, não é? Certo? Fala a mesma coisa, em linhas gerais, do que 2 Tessalonicenses. E o 17, 8 a 18. Aqui, nesse texto aqui, há uma explicação detalhada de quem é esse animal. Aqui nós temos a chave. Quem é o animal que João viu saindo do mar? A besta do Apocalipse. Se você quiser ver na Bíblia, a passagem mais detalhada de quem é aquele animal é Apocalipse 17, 8 e 18. Tá certo? E esse texto diz o seguinte: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Veja, quando você encontra uma frase como essa na Bíblia, você tem que parar. Obrigatoriamente, você tem que parar. E você tem que pensar sobre o que você está lendo. Veja o que ele está dizendo aqui. Olha, aqui está o sentido. Não tem 2 pontos aí, mas é como se tivesse. O autor está dizendo, pare agora e pense, porque eu vou falar algo importante. É uma forma literária dele chamar a atenção. Hoje a gente colocaria um filme, né? Um recurso multimídia, audiovisual. Aí não tem, ele não colocou um desenho. Então ele para, né, e dá uma buzinada. Eu vou falar algo importante agora. É preciso que o leitor entenda o que eu vou dizer. Aí ele diz: as 7 cabeças são 7 montanhas, nas quais a mulher está assentada. São também 7 reis, porque ele vê uma mulher sentada sobre a besta, né? Do versículo 1 a 8. Ele vê uma mulher sentada sobre a besta, vestida de vermelho. Aí ele diz que são também 7 reis. Então são 7 montanhas e 7 reis. Veja, sempre 7. 7 montanhas e 7 reis. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Essa 1 hora aqui não significa pouco tempo. 1 hora aqui significa que eles têm o mesmo intento. Não significa que não significa que eles vão receber pouquinho tempo, não, viu? Significa que é o mesmo pensamento. Esses reis, têm o mesmo pensamento da besta, tá certo? Tanto é que são 10 chifres dela. Né? Se você quiser abrir aí, veja aí, Lucas 22, 53, rapidinho, Lucas 22, 53, vamos lá. Uma pessoa que achou, Beto, lê aí, Beto, Lucas 22, 53, lê alto aí. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, ele está dizendo assim, essa hora de 60 minutos é vossa. Não, nem estava dizendo, olha, esse pouquinho tempo aqui é vosso. Não, ele está dizendo, essa é a vossa hora, no sentido de que vocês têm o mesmo pensamento e vão consumar esse pensamento agora. Então, quando ele diz assim, que eles receberam autoridade como reis durante 1 hora, quer dizer, no mesmo momento, eles deram seu louvor, sua obediência à besta. Olha, tem estes um só pensamento.
e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Que é uma confirmação do que eu estou dizendo a vocês, tá certo? Agora veja aqui. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, os 10 chifres são os 10 reis. E a besta, que é o animal mesmo em si, odiarão a meretriz. A meretriz está em cima da besta. Mas eles odiarão a meretriz. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, o sistema religioso, não é? A prostituta é Babilônia. Babilônia é Roma. A meretriz, que é o sistema romano, não é? Que está fundamentado, olha só, na besta, o sistema romano é a mulher, está fundamentada na besta, está sentada na besta, vai ser destruído esse sistema pela própria besta. Como? Os chifres da besta, não é? Que são reis, e a própria besta, o próprio animal, vão destruir essa mulher. A mulher é o sistema, então ela vai ser varrida. Ou seja, a religião predominante será destruída. Não é? Há quem ligue isso com o catolicismo romano, eu não sei, né? Se é o catolicismo, eu não sei se são as religiões no mundo, o ecumenismo. Sei que o sistema do mundo será mudado. Por quê? Porque ele vai destruir a mulher. Porque a besta vai querer a primazia da adoração para si. Exclusivamente para si. Então não pode haver competição. Não pode haver deuses, não pode haver religiões, não pode haver nenhuma outra coisa a não ser a religião da besta. Que eu disse a vocês que era o satanismo. Tá certo? Por que o satanismo? Porque o dragão será adorado através da besta. A gente já viu isso no outro sábado. O dragão será adorado através da besta. Amém, meus irmãos? Estão entendendo aqui? Então nós temos... Pronto, gente. Vejam só. Por que esse número aqui? Não é? Como eu lhes disse, esse número tem uma significação, obviamente, muito forte para estar tão evidente assim no texto. Não é? Cada letra dessa aqui não pode ser vista em separado, tem que ser vista conjuntamente, como o alfabeto, né? Ou seja, um D não é nada. D só tem sentido no alfabeto. Um E não é nada. E só tem sentido no alfabeto, na linguagem, por exemplo, falado, escrito. Aí tem sentido. Mas se você tira o símbolo e joga ele sozinho, ele não vai ter sentido nenhum. Você passa por uma porta, né? E está lá na porta a letra A, você não vai saber o que é que tem ali. Agora, se tiver armário, então você vai saber o que é. Tá certo? Então, essas letras, elas têm que ser observadas em contexto. Vejam só. Se 3, adianta um pouquinho agora, vai. Adianta aí, Paulo. Se 3 é o número espiritual, veja, que representa Deus.